Oi, bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje a gente vai ver a quarta parte do conteúdo de números complexos, tá? Já é a nossa aula 25 aqui no cursinho popular da licenciatura em Ciências Exatas. Então, semana passada, a gente estava vendo esse conteúdo e a gente parou na parte de potenciação, né? Com a primeira fórmula de De Moivre. Então, vamos lembrar, a gente estava falando sobre números complexos na forma trigonométrica e algumas operações com os números complexos nessa forma, na forma trigonométrica, né? Na forma algébrica, a gente já viu as operações. E aí, na potenciação, a gente tinha essa primeira fórmula de De Moivre, que era, quando eu tinha um número complexo z e eu estava elevando ele a um número n, a operação que a gente faz com a forma trigonométrica é elevar o módulo a esse mesmo expoente n e multiplicar o argumento também por esse mesmo número n, tá? Isso a gente viu na semana passada. Hoje a gente vai falar sobre radiciação, que tem uma lógica bem parecida com essa que a gente viu com a da potenciação, tá? Então, a radiciação, ela está aqui descrita na segunda fórmula de De Moivre. Então, quando a gente tira uma raiz enésima, a gente fala, né, com um índice n aqui, a gente vai fazer também na forma trigonométrica desse número complexo z. A gente vai tirar a mesma raiz enésima aqui de índice n no módulo desse número complexo, e aí a gente vai dividir esse argumento pelo esse mesmo número n, tá? Só que aí vai aparecer aqui um 2π, para a gente considerar as várias voltas, que a gente já vai falar mais um pouquinho sobre isso. Então, vamos ver um pouquinho sobre a radiciação sozinha, tá? Então, vamos pensar num número complexo, Z1, valendo 16. Ele é um número complexo, ele tem essa parte real e a parte imaginária vale 0, tá? Se a gente quiser pensar nas raízes quartas desse número complexo Z1 de 16, a gente vai ter 4 opções. Então, se eu tirar a raiz quarta de 16, as minhas respostas vão ser 2, menos 2, 2i e menos 2i. Vamos dar uma olhada. 2 elevado à quarta é 16. Então, 2, quando eu tiro a raiz quarta de 16, 2 é uma resposta possível. Da mesma forma, se eu elevar menos 2 elevado à quarta, também é 16. Então, menos 2 também é uma raiz quarta de 16. Agora, vamos observar o que vai acontecer aqui com os números complexos, tá? Quando eu elevo 2i à quarta, eu posso elevar 2 à quarta e multiplicar por i à quarta aqui. 2 à quarta é 16. E i à quarta, eu posso fazer i quadrado vezes i quadrado. Se eu mantenho a minha base valendo i, 2 mais 2 é 4, então eu tenho que i à quarta é a mesma coisa que i quadrado vezes i quadrado. I quadrado a gente sabe que é menos 1, então eu posso substituir o primeiro i quadrado por menos 1, o segundo i quadrado por outro menos 1 aqui, e menos 1 vezes menos 1 é 1 positivo. E 1 positivo vezes 16 é 16. Então, observem que 2i elevado à quarta também é igual a 16, então também é uma raiz quarta para esse número, tá? E pelo mesmo motivo, a gente vai ter que o menos 2i à quarta também vale 16, é o mesmo processo aqui. Então, esses 4 números, 2 menos 2, 2i e menos 2i, são raízes quartas de 16. Então, vamos pensar nesse outro número complexo aqui, o Z2, que ele vale menos i, tá? Aqui eu tenho um plano de Argand-Gauss, no eixo x é a parte real do número complexo z, no eixo y é a parte imaginária do número complexo z, e vamos posicionar esse Z2 aqui. O Z2 ele é menos i, então ele não tem parte real, a parte real vale 0. E o menos i tem como parte imaginária o menos 1, é o menos 1 que está multiplicando aqui a nossa unidade imaginária. Então, aqui, ó, a parte imaginária vale menos 1. Então, o nosso Z2, o nosso número complexo, está posicionado aqui em cima do meu eixo y, tá? Se eu quiser escrever ele na forma trigonométrica, eu posso escrever de uma dessas duas formas.
tá? Lembrando que esse 1 aqui, ó, ele é o módulo do Z2. Ele é a distância da minha origem até o meu ponto, tá? Nesse caso, como ele já está em cima do eixo Y, é só pegar o módulo de menos 1, que é 1, tá? E o 270 graus, ou 3π sobre 2 radianos, é o mesmo ângulo, eles são o argumento desse meu número complexo. O argumento é o meu ângulo partindo aqui do meu eixo X, ele vai dar uma volta aqui até chegar no meu ponto Z2 aqui. Então, esse ângulo aqui seria de 270 graus, ou 3π sobre 2 radianos. Então, tem essas duas formas de eu escrever a forma trigonométrica desse número complexo Z2, tá? E aí, como estamos vendo radiciação, eu tenho esse número complexo Z2 e eu vou tirar a raiz cúbica desse número complexo, tá? A raiz cúbica é uma raiz de índice 3 aqui, tá? Então, eu tô tirando a raiz cúbica de Z2 e eu vou ter que a raiz cúbica de Z2 vai ser igual a raiz cúbica de 1, que é a raiz cúbica aqui do nosso módulo de Z, e eu vou dividir o meu argumento aqui por 3. Então, eu tinha 3π sobre 2, eu vou dividir pelo mesmo número, que nesse caso é 3, só que eu estou acrescentando aqui um 2kπ, tá? Para considerar as várias voltas. A mesma coisa aqui no seno, tá? E aí, o que vai acontecer? Para 2kπ, para raiz cúbica, eu vou ter 3 opções. O k valendo 0, o k valendo 1 e o k valendo 2. Vamos ver o que acontece quando o k vale 0. Quando o k vale 0, esse 2kπ vai ser 2 vezes 0 vezes π. E como é multiplicação por 0, essa parte aqui não, ela vai acabar sendo cancelada. E aí, a gente tem 3π dividido por 2, e esse 3 aqui vem multiplicando aqui no nosso denominador. Então, a gente tem e π sobre 2, porque eu posso cancelar o 3 do denominador com 3 do numerador. Então, vai me sobrar aqui um π sobre 2, tá? O que significa? Significa que uma das raízes de Z tem argumento π sobre 2, tem ângulo de 90 graus, tá? Vamos ver o próximo, quando k vale 1. Quando k vale 1, eu vou substituir aqui, era 2kπ, vou substituir por 2 vezes 1 vezes π. Quando isso acontece, 2 vezes 1 vezes π, vai ficar 2π aqui. Aqui em cima, eu vou tirar o MMC, né, para igualar os denominadores. Então, eu posso reescrever o 2π como 4π sobre 2. Somando aqui, eu tenho 3π mais 4π, eu tenho 7π sobre 2, que dividido por 3 dá 7π sobre 6, né? Só multiplicar 2 por 3, então temos 7π sobre 6. Então, a primeira raiz tem argumento π sobre 2, a segunda raiz tem 7π sobre 6. E como é uma raiz cúbica, precisamos de mais uma, que é quando o k vale 2, tá? É sempre assim, o k, quando a gente está tirando uma raiz enésima, o k vai ser sempre 0, 1, 2, até o número anterior, o número que vem antes do número n aqui, que nesse caso é 3, então o nosso k vai até o 2, tá? Se o k for 2, vou substituir aqui por 2, então vai ser 2 vezes 2 vezes π, 2 vezes 2 vezes π é 4π, tirando aqui o MMC, que é 2, eu posso reescrever o 4π como 8π sobre 2, e somando 3π com 8π, 11π sobre 2, que dividido por 3 aqui é 11π sobre 6. Então, esses aqui são os meus 3 argumentos, cada um para uma das raízes cúbicas de Z2. Ok, então vamos agora ver a representação geométrica dessas raízes cúbicas de Z2, tá? Então, aqui eu coloquei o Z2 inicial que a gente tinha, que era o menos i, e o mesmo Z2 nas duas formas trigonométricas, aqui em graus, aqui em radianos. Para escrever as nossas raízes, as raízes cúbicas do nosso Z2, eu vou chamar aqui de ômega zero, que era quando k era igual a zero, lembra? Quando k era igual a zero, a gente viu que o ângulo seria π sobre 2. E esse 1 aqui seria a raiz cúbica do módulo de Z2. E raiz cúbica de 1 é o próprio 1. Então, aqui, o módulo de ômega zero também vai ser 1, tá? O ômega 1, que era quando k valia 1, aqui também é raiz cúbica de 1, que é 1. E o ângulo que a gente tinha achado anteriormente era de 7π sobre 6. Então, o ômega 1 vai ser 1 cosseno de 7π sobre 6 mais i seno de 7π sobre 6.
E por último, o ômega 2, né? Completando aqui as nossas 3 raízes, que seria novamente o 1 aqui, só que o nosso ângulo, como a gente calculou ali atrás, era 11π sobre 6. Então, o nosso ômega 2 vai ser 1 vezes cosseno de 11π sobre 6 mais i seno de 11π sobre 6. Posicionando isso aqui no nosso plano de Argand-Gauss, vamos começar aqui no ômega 0. Eu tenho módulo 1, ou seja, a distância da origem até o meu ômega 0 vai ser 1, e o meu ângulo é de 90 graus, então ele vai estar bem em cima do eixo aqui, a uma distância de 1 unidade dessa origem, tá? E aí, aqui, ó, todas as raízes têm sempre o mesmo módulo. Então, eu vou traçar aqui uma circunferência de raio 1. Ou seja, como a gente tem aqui distâncias, módulos das outras raízes também sendo 1, o ômega 1 e o ômega 2 vão também estar em cima dessa circunferência de raio 1, tá? Só que agora o meu ômega 1 vai estar a uma medida de 7π sobre 6 radianos. Ou seja, isso aqui é 210 graus, tá? Se eu quiser transformar para graus. Então, ele vai estar mais ou menos aqui, onde seria o 210 graus aqui, contando a partir do eixo X, vou girando aqui até 210 graus até o ômega 1. Tem que estar em cima da circunferência para que o módulo seja 1. E a mesma ideia aqui para o ômega 2. O ômega 2 tem 11π dividido por 6, que seria o 330 graus, então ele estaria mais ou menos nessa posição aqui, mostrada aqui em verde, tá? Esses módulos, como a gente conversou, também já são os raios, valem 1. E agora, reparem que se eu juntar essas 3 raízes, vai me dar um triângulo, e não é um triângulo qualquer. Ele é um triângulo equilátero, ou seja, os 3 lados têm a mesma medida e os ângulos internos são de 60 graus, ok? Então, ele é um polígono regular. Vamos ver mais um exemplo aqui. Eu tenho um Z3 agora, e ele vale a raiz de 3 mais i. Tá? Ou seja, a parte real é raiz de 3 e a parte imaginária vale 1. Posicionando ele aqui no plano de Argand-Gauss, raiz de 3 é mais ou menos aproximadamente 1,7, então é um pouco depois do 1. E a parte imaginária vale 1, então aqui em cima do 1. Então, esse aqui é o nosso Z3. Tá? Essa aqui é a distância do meu centro aqui, da minha origem até o Z3 é o nosso módulo, e se a gente calcular o módulo de Z3, a gente tem que é raiz de 3 ao quadrado, que é a parte real ao quadrado, mais a parte imaginária ao quadrado, que é 1 ao quadrado, tá? É um teorema de Pitágoras aqui nesse triângulo. E a raiz disso. E daqui a gente vai ter que raiz de 3 ao quadrado é 3, 1 ao quadrado é 1, 3 mais 1 é 4, então o módulo de 3 é raiz de 4, que vale 2. Então, o módulo de 3 vale 2. Significa que essa distância aqui vale 2, tá? E aí, para a gente achar o argumento, o ângulo aqui, a gente pode usar qualquer uma das nossas relações trigonométricas. Vou usar aqui o seno. O seno do θ vai ser cateto oposto pela hipotenusa. Cateto oposto seria essa altura aqui, que corresponde a 1, e a hipotenusa seria esse módulo aqui de Z, que a gente acabou de calcular, que é 2. Então, o seno é meio, o que significa que o nosso ângulo é de 30 graus, ou π sobre 6 radianos. Tá? E aí, a gente consegue escrever o Z3 na forma trigonométrica, que seria o módulo, que é 2, cosseno do argumento, que é π sobre 6, mais i seno de π sobre 6. Deixei o nosso Z3 anotado aqui, na forma trigonométrica aqui no cantinho, para a gente não esquecer também. E vamos agora calcular as raízes quartas de Z3, tá? Raiz quarta é quando eu tenho uma raiz de índice 4 aqui. Então, o que vai acontecer? Esse aqui era o meu Z3 na forma trigonométrica. Se eu estou calculando a raiz quarta, eu vou tirar a raiz quarta do módulo dele. Então, se o módulo dele é 2... Quando eu vou calcular as raízes vão ter módulo raiz quarta de 2. Tá? Os argumentos, eu vou pegar π sobre 6 mais 2kπ e dividir por 4, que é o mesmo número que está aqui no índice da nossa raiz. Tá?
como o nosso índice é 4, nós vamos colocar os valores para cá, sendo 0, 1, 2 e 3. Então, vamos começar pelo primeiro, k igual a 0. Se k for igual a 0, eu vou substituir aqui sendo 0, e o 0 é o mais fácil, né? Porque essa parte aqui acaba cancelando, e a gente vai ficar com 6π, π sobre 6, dividido por 4, que é a mesma coisa que π dividido por 6 vezes 4, que é π dividido por 24. Então, esse aqui é o argumento da nossa primeira raiz. Então, nossa primeira raiz vai ter argumento raiz quarta de 2, vai ter módulo a raiz quarta de 2 e argumento π sobre 24. É isso. Próximo, k valendo 1. Se o k vale 1, eu vou substituir aqui o k valendo 1. Aí, 2 vezes 1 vezes π vai ser 2π, e eu vou tirar o MMC aqui, que seria 6. 2π com o denominador 6, eu posso reescrever como 12π sobre 6. E aí, aqui em cima, eu teria 13π sobre 6, que é a mesma coisa que 13π sobre 24, porque esse 4 aqui está dividindo essa fração, tá? Então, esse aqui é o argumento da nossa segunda raiz. Nossa segunda raiz vai ter módulo raiz quarta de 2 e argumento 13π sobre 24. Próxima raiz, qual vai ser o argumento dela? Quando k for igual a 2. Quando k for igual a 2, eu tenho π sobre 6 mais 2kπ dividido por 4, substituindo o k aqui valendo 2, eu tenho 2 vezes 2 vezes π, que é 4π. 4π, reescrevendo com o denominador 6, porque é o MMC aqui, eu posso colocar como 24π sobre 6. E somando com esse π aqui, π mais 24π, eu tenho 25π sobre 6, que dividido por 4 é 25π dividido por 4 vezes 6, que é 24. Então, a gente fica com 25π dividido por 24 como o argumento da nossa terceira raiz, tá? E a última raiz, a nossa quarta raiz, ela vai ser quando k for igual a 3. Então, substituindo aqui o k valendo 3, 2 vezes 3 vezes π vai ser 6π. Tirando o MMC de 6π, eu tenho 36π. π mais 36π é 37π, dividido por 6, que está dividido por 4. Então, vai ser 37π dividido por 24. Então, vamos aqui posicionar no nosso plano Argand-Gauss as raízes, tá? Esse aqui é o nosso Z3. Estou tirando a raiz quarta. Então, a primeira raiz, nosso ômega zero. A gente está tirando a raiz quarta de Z3, então o módulo das raízes vai ser a raiz quarta do módulo de Z3, que nesse caso é 2. Então, para as nossas raízes vai ser a raiz quarta de 2. E os nossos ângulos a gente calculou anteriormente. Então, para a primeira raiz, vai ser π sobre 24. Então, o nosso ômega zero vai ser raiz quarta de 2, cosseno de π sobre 24, mais i seno de π sobre 24. O nosso ômega 1, que é quando k é igual a 1, o módulo vai ser o mesmo aqui, vai mudar o nosso ângulo, que como a gente calculou anteriormente, era 13π sobre 24. O ômega 2 a mesma coisa, mantém o módulo, mudou o meu argumento aqui, que agora é 25π sobre 4. E por fim aqui, o ômega 3, que vai ser 37π sobre 24, tá? Então, vamos lá, o ômega 0, estou posicionando ele aqui. E aí, ele vai ser o seguinte, essa distância da minha origem até o ômega zero, ela vai ser essa distância raiz quarta de 2, tá? E aí, eu vou desenhar essa circunferência que tem raio, raiz quarta de 2, para conseguir posicionar as próximas raízes que também têm módulos raiz quarta de 2. Então, todas as raízes têm que estar em cima dessa circunferência do raio igual a esse módulo aqui, tá? Esse aqui é o nosso ômega zero, e como são uma raiz quarta, vai formar aqui uma figura que vai ser uma figura de 4 lados, e vai ser um polígono regular. Então, no exercício anterior, na ideia anterior que a gente estava vendo, era uma raiz cúbica, então tinha 3 raízes, formou um triângulo equilátero. Agora, como a gente tem uma raiz quarta, são 4 raízes, então vai formar um quadrado. Então, é só eu girar aqui de 90 em 90 graus. Então, aqui a gente vai ter o meu ômega 1, ômega 2, girei mais 90, ômega 3, e aí tá formando um quadrado, um polígono regular, nesse caso de 4 lados, porque é uma raiz quarta.
Finalizamos o conteúdo dessa aula teórica. Se você puder, assista a próxima aula, a aula de número 26, para a gente fazer alguns exercícios sobre esse tema, que é um tema um pouco complicado, né? Então, vamos praticar. Bons estudos!